Saudações BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. Olha, gente, é interessante notar a mudança de postura da grande mídia e da esquerda no que tange ao Foro de São Paulo. Inicialmente, quando alguém falava da existência do Foro de São Paulo, a mídia batia: é mentira, isso não existe, é teoria da conspiração. Aí nós continuamos tratando do assunto. O assunto veio cada vez mais à tona. O que a mídia falou e a esquerda mainstream oficial falou para nos ludibriar? Falou que o Foro de São Paulo nada mais era do que uma reunião anual de velhinhos para fazer análises de conjuntura, sociólogos, historiadores, para tratar de pautas de esquerda e que não havia nenhum tipo de conspiração política nessas reuniões. Quando o tempo passou, não teve jeito, a realidade revelou toda a verdade. A coisa foi desnudada, o rei está nu. E o Foro de São Paulo cada vez mais está aí, a olhos vistos. Eles podem tirar as atas do Foro de São Paulo da internet, como já tiraram, porque muitos documentos simplesmente desapareceram, mas a verdade está revelada. O Foro de São Paulo é uma reunião de países da América do Sul e da América Central, hoje até na América do Norte, porque o México está governado pelo Foro de São Paulo, agora com esse comunista chamado Andrés López Obrador, junto com grupos narco-guerrilheiros. Os governos do Foro de São Paulo, em sua grande maioria, são narco-ditaduras, narco-tiranias, como o governo da Venezuela, que é um governo que usou da democracia para se implantar e através da democracia, através de postura plebiscitária, dilapou, destruiu cada instituição que havia naquele país. E para manter toda a estrutura de poder regional, misturou o Estado, os órgãos públicos, as figuras de poder com o narcotráfico internacional. Hoje o governo da Venezuela se mantém mais da droga do que do petróleo. Da mesma forma que foi revelado, até mesmo por gente ligada ao Pablo Escobar, ao cartel de Medellín, em documentos que já são históricos, que Cuba, com a derrocada da União Soviética, só se sustentou porque se tornou uma narco-nação. O Foro de São Paulo surgiu em 1990 como resposta ao fim da União Soviética, em uma reunião feita em São Paulo, no Brasil, por isso o nome, onde estavam presentes Lula e Fidel Castro, seus dois principais fundadores. E como idealizadores lá estavam Frei Beto, da Teologia da Libertação, do PT, autor de esquerda adotado em escolas brasileiras. Lá estava Gilberto Carvalho, ex-seminarista da Teologia da Libertação, com infiltração que vai até o Vaticano. E lá, nessa reunião do Foro de São Paulo, que se propôs a ser uma alternativa à União Soviética que estava desmoronando, surgiram todos os problemas que a América vem enfrentando nos últimos 30 anos, a começar pelos regimes ditatoriais. O Foro de São Paulo inicialmente estava presente no governo de poucos países, só que a coisa foi crescendo, que pessoas que já estavam fora do poder, como o ditador, o sanguinário, o bandido, o criminoso, estuprador Daniel Ortega da Nicarágua, voltaram ao poder. E lideranças emergiram, como Hugo Chávez, depois de seu golpe fracassado em 93, Evo Morales, que ainda constitui um risco seríssimo ao continente, e tantas outras lideranças. Hoje a Argentina está na mão do Foro de São Paulo com o governo Fernandes. E o que está acontecendo é a desapropriação em massa de empresas privadas, de bens privados, de terra. É a completa estatização da economia. É uma economia planificada na Argentina seguindo o modelo soviético, que vai gerar a fome, a miséria. Tanto que o povo argentino está na rua, porque eles estão vendo repetir na Argentina o que aconteceu no Chile com Salvador Allende. Olha, gente, quando o Foro de São Paulo foi denunciado inicialmente, todos aqueles que denunciaram, a começar pelo professor Olavo de Carvalho, que já lá atrás, em 2001, 2002, tratava do tema, foram ridicularizados, foram estigmatizados como teóricos da conspiração. Mesmo em 2005,
quando saiu na capa da Veja, matéria com provas robustas sobre doação de campanha ilegal das Farc para o PT em 2002, na campanha do Lula, que elegeu Lula presidente, mesmo naquela época, não se podia falar de Foro de São Paulo. Existia uma espiral do silêncio. Hoje já se pode falar do Foro de São Paulo, mas a gente corre o risco de falar que o Foro de São Paulo está decadente, porque o Foro de São Paulo se reformulou, mudou e se ampliou. Se antes o Foro de São Paulo era restrito às Américas, hoje ele está na Europa. E o braço europeu do Foro de São Paulo está gerando a continuidade dos governos que estavam combalidos aqui nas Américas. E como que o Foro de São Paulo entrou na Europa? Através de Espanha e Itália. Na Espanha, o Foro de São Paulo está no poder com o partido Podemos, que é o partido que assegura toda a política esquerdista na Bolívia e no Equador, que é o partido que inspirou o nome do partido de Álvaro Dias, o nome do partido do padrinho político de Sérgio Moro no Brasil. Olha como que as máscaras caem. Da mesma forma, na Itália, tem o movimento 5 Estrelas, do palhaço Pepe Grillo, que chama o movimento 5 Estrelas, mas na verdade é uma mistura de partido político com coletivo e grupo de mobilização de rua. Uma espécie de MBL com PSOL. E o que está acontecendo? Lá da Europa, esses partidos políticos estão se unindo para fortalecer políticos e narco-guerrilhas de esquerda que estão combalidos na América do Sul. Se hoje o Maduro não cai, apesar de tudo, é porque ele tem gente na Europa cuidando do governo dele. Assim, claro, como tem o apoio de Rússia e China, pois está tudo interligado. No final, a esquerda é uma coisa só que se liga na Internacional Socialista, e esses grupos já são, nada mais são do que uma organização interna de algo muito maior e mais diabólico. Estamos vivendo um retorno de uma ditadura do proletariado, de governos comunistas nas Américas. Lá no México, a coisa parecia, na virada de 90 para 2000, que tinha se estabilizado. O PAN, que era um partido mais conservador, com viés católico, conseguiu ganhar eleições. Depois voltou o PRI, que era aquele velho partido revolucionário, esquerdista, mas que veio com uma imagem de centro. E hoje, não. O Foro de São Paulo voltou por erro da direita, que não soube se manter no poder, através do Morena, de Andrés Lopes Obrador, que está colocando um verdadeiro cavalo de Troia na fronteira dos Estados Unidos. Da mesma forma, na Argentina veio um governo de direita, mas foi um governo que não soube fazer a guerra cultural. Foi um governo hiperfocado na economia. Foi um governo que não soube explicar para a população os males da esquerda e não soube fomentar lideranças, ativistas culturais para defender as pautas da direita. Foi um governo, em suma, que estava mais para Novo do que para Bolsonaro. Qual que foi o resultado? Macri foi um sonho de uma noite de verão, ficou um mandatinho só, e a esquerda peronista, kirchnerista, voltou com tudo com Fernandes, que está destruindo a Argentina, que está transformando a Argentina em Venezuela. Olha, a única esperança do mundo hoje contra a ameaça comunista, contra a ameaça globalista, que é outra ameaça, que é outra coisa mais ampla, mas que está interligada, é a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Trump está passando por um momento político difícil. Teve o coronavírus, que para mim, na minha opinião, foi criado pela China em laboratório para desestabilizar o governo americano em um momento que os Estados Unidos estavam tendo seu maior crescimento de décadas, num momento em que o presidente americano estava extremamente bem avaliado. E junto com o coronavírus veio todas essas manifestações racialistas do Black Lives Matter, que nada mais são do que antifas, black blocs, usando um caso isolado da morte de um homem para pôr fogo no país e fazer revolução socialista. Os Estados Unidos hoje têm no governo um homem de bem, um homem honesto, um homem sério, um homem conservador. E tem na oposição, liderando a campanha do Partido Democrata, um louco
que parece mais um pissolista, porque o Partido Democrata hoje está dominado pelo que há de mais marxista, de mais radical na sociedade americana. Se tornou um partido de gênero, se tornou um partido de militâncias específicas da extrema esquerda e deixou de ser aquele velho Partido Democrata que até a época de John Kennedy era uma esquerda mais democrática e moderada. Olha, a grande barreira do mundo civilizado contra a barbárie completa é o presidente Trump. E para nós termos qualquer segurança, até mesmo no Brasil, até mesmo segurança de que o Bolsonaro não vai ser vítima de um golpe que está se desenhando com a ação da ditadura da toga, é fundamental que o Trump seja reeleito. Se o Trump perder essa eleição, o mundo passará por uma época terrível. O mundo passará por momentos nunca vistos antes. Então, gente, nós temos que torcer, que rezar e aqui no Brasil, batalhar pelo nosso presidente e entender que muitas vezes ele não pode fazer tudo o que nós esperamos dele, porque o cenário político é muito difícil, é muito conturbado. O Brasil não está sozinho, não está isolado do mundo. Existem uma série de questões que o presidente tem que ver e há momentos, sim, que o presidente deve recuar baseado nas informações que obtém do Exército, que obtém da ABIN, baseado em todo o cenário geopolítico. A fronteira do Brasil é complicadíssima. O Brasil é rota mundial de cocaína. O Brasil está ligado a países narco-guerrilheiros, narcotraficantes. O Brasil é o país onde surgiu o Foro de São Paulo. O Brasil é um país onde há organizações criminosas paraestatais com armamentos militares lutando pelo domínio de territórios inteiros, lutando muitas vezes em nossas fronteiras. Então, gente, temos que ter calma e temos que confiar. Bolsonaro é um homem de bem, Bolsonaro é um homem sério e hoje nós precisamos de Bolsonaro. Criticar Bolsonaro é agir contra o Brasil. Temos que aceitar Bolsonaro, mesmo que não compreendamos suas ações muitas vezes, e temos que esperar. Porque eu sei que Bolsonaro está segurando muita coisa para agir depois que Trump for reeleito. Que com Trump reeleito, Bolsonaro terá segurança para tocar de maneira melhor, mais rápida, as pautas da direita. Tá certo? Grande abraço, pessoal!